1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Bom, como a maioria já sabe, a rádio era um meio de comunicação em que a população tinha, inclusive as novelas que ainda não eram gravadas, aconteceu a primeira radionovela. Na década de 1940, as radionovelas estavam entre os programas de maior audiência radiofônica. A primeira radionovela transmitida no Brasil foi Em Busca da Felicidade, que foi ao ar em 5 de junho de 1941 e transmitida pelo Rádio Nacional de Rio de Janeiro. As radionovelas eram histórias seriadas transmitidas inicialmente nas segundas, quartas e sextas-feiras. Em Busca da Felicidade ficou ao ar de 1941 a 1943. A radionovela teve como anunciante o creme dental Colgate. Bom, a rádio era um meio de comunicação em que todo mundo tinha. Então, assim, tinha televisão, preta e branca, claro, que passava as informações, mas não era todo mundo que tinha essa condição de ter a televisão preto e branco. Então a rádio era um alcance mais popular, que todo mundo poderia ter mais acesso facilmente. E era uma coisa que todo mundo estava ali no meio sabendo, sabia das notícias do Brasil, tudo que estava acontecendo na cidade, eles sabiam pelo rádio. As rádios novela, que era para entreter o povo também, foi um avanço total na época, porque todo mundo ficou sabendo, todo mundo queria assistir, todo mundo queria saber da história, então isso foi um avanço bem grande. Bom, durante os regimes autoritários, a imprensa, incluindo a rádio, eles meio que censuravam as coisas que iam passar para não criar conflitos éticos, como, por exemplo, eles tinham que obedecer às ordens do governo ou buscar formas criativas de informar ao público, entendeu? Então, tipo assim, você tinha que tomar cuidado com as coisas que você falava na rádio, que era realmente uma imprensa, pra não causar problemas éticos, que aí a gente traz a filosofia pra forma do rádio, que é essa questão de problemas éticos, porque assim, você tem que tomar cuidado com tudo que você tava falando pra não censurar, e muitas vezes já deu problema de trazerem informações falsas na rádio e todo mundo acreditar, porque como a rádio era o único meio de comunicação que eles tinham, tudo que passava na rádio era como se fosse algo bem credibilizado, todo mundo iria acreditar. Então, se a rádio soltasse que alguma crítica racial ou alguma crítica ao governo sobre tudo isso, a população ia criar uma opinião à base disso. Agora, trazendo também a ética para na parte comercial, a gente fala em questão das publicidades que tinham. Vou deixar rolando uma publicidade da pasta de dente da década. Valeu a pena usar diariamente Colinos Azul com flúor. Os ácidos atacam os dentes. Colinos Azul com flúor formam uma barreira que protege os dentes e evita as cáries. Viu como é bom ter dentes fortes e bonitos? Colinos Azul com flúor SMF, a maior barreira contra as cáries. Só o dentista pode cuidar melhor de seus dentes. Você percebe que eles evitam falar muitas coisas, dar muitas opiniões, para não influenciar eles comprarem mais, entendeu? Na época, você fazia propaganda para que pessoas conhecessem, mas se você lembrar, a gente tá na década de 70 e 80, então era muita influência, a qual nem todo mundo tinha recursos para estar comprando aquilo. Então, eles faziam essa propaganda, mas também tentavam evitar manipular a população para que eles não comprassem tanto, entendeu? Eles tentavam manter o equilíbrio entre a ética da população para evitar manipular as pessoas que estivessem consumindo aquele tipo de propaganda. A ética no rádio, nos anos de 70 e 80, esteve profundamente interligada com os contextos políticos e a liberdade de imprensa. Profissionais sérios, eles tentavam seguir princípios como a imparcialidade, o respeito ao público e a responsabilidade social, mas eles enfrentavam um grande obstáculo que era a censura, os interesses comerciais e as disputas políticas. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a linguagem radiofônica, as características da oralidade no rádio e os gêneros textuais radiofônicos. A linguagem radiofônica é a forma como a informação é transmitida e compreendida pelos ouvintes. Ela não se limita apenas à fala, está relacionada a elementos como voz, música, efeitos sonoros e silêncio.
Já como características marcantes da oralidade no rádio, podemos citar a linguagem direta e coloquial, que faz como se o interlocutor estivesse falando diretamente com os ouvintes. E com os gêneros textuais radiofônicos são separados em notícia, crônica e entrevista. Mas o que cada uma faz? A notícia que transmite os fatos relevantes na atualidade. A crônica explora a vida cotidiana, eventos atuais e a opinião da pessoa. E a entrevista é uma interação entre entrevistador e entrevistado, com o objetivo de coletar informações e opiniões. Bom dia, estamos aqui hoje com a professora Aline do Gregor Mendes e ela vai nos falar sobre a relação do rádio com a televisão. Então, gente, eu sou jornalista também, além de professora de inglês. Então, o rádio, ele teve aí sua época de ouro até 1950, né? Quando todas as pessoas se informavam e se divertiam através das ondas de rádio. Então, era muito comum em cidades muito pequenas as pessoas se reunirem para escutar as radionovelas, né? E ter essa relação entre o rádio e a união familiar, que as pessoas se uniam para escutar música, para ouvir notícias. E aí, em 1950, com a vinda da televisão, foi se perdendo um pouco dessa cultura do rádio. Então, as pessoas aí se reuniam para assistir a televisão, né? Que é muito mais atrativo você ter a imagem e o som do que só ter o som. Mas ainda assim, o rádio até hoje ele se perpetua, principalmente nas zonas rurais ou em intercorrências quando você está indo no caminho pro trabalho. Eu mesmo, quando venho pro trabalho, eu venho escutando rádio. Então, o rádio, acho que ele teve seu momento de ouro, caiu, mas eu acho que ele nunca vai morrer, porque sempre tem um público para poder estar, consumindo esse produto. E tem uma história muito interessante, que nos anos 30, houve-se a primeira fake news da história, foi feita através do rádio, que até gerou o filme Guerra dos Mundos, que foi um programa de rádio onde as pessoas simularam que estava havendo uma invasão alienígena na Terra. E as pessoas acreditaram, porque naquela época não tinha internet para pesquisar, né? E as pessoas acreditaram, porque o rádio era um meio de comunicação muito isento. Então, assim, nos dias de hoje, a gente tem, né, as duas versões aí de TV e rádio competindo e entre si, ganhando público. Hoje a TV um pouco mais, e os streamings ainda mais, né? Que a gente assiste hoje no celular, nos computadores. Mas eu acho que são culturas que nunca vão morrer, porque sempre vai ter público, tanto pro rádio quanto pra TV. E Aline, você podia falar também da língua inglesa, que é um fator determinante na escolha das músicas internacionais, por exemplo, os jingles e tal, as músicas da... Isso. Quando o rádio ainda era, né, o meio de comunicação principal, a gente tinha as traduções simultâneas no rádio, né, antigamente. A gente tinha algumas lições de inglês que essas pessoas faziam através do rádio que facilitava quem queria aprender uma nova língua. E era também um meio onde a gente conseguia ouvir as músicas dos nossos artistas internacionais favoritos, que até então, sem o rádio, isso não era possível, porque não tinha streams de música, como Spotify ou outros. E a gente conseguia ver isso ouvir isso através das ondas do rádio. Então era importante para as pessoas cultivarem, né, os seus gostos musicais, ouvirem os seus programas preferidos. Tinha programas temáticos, programas de rock, programas de reggae, e você conseguia ter esse contato, né, com a língua inglesa e outras línguas também, através da música e através de notícias. Então, é muito importante, o rádio foi muito importante no desenvolvimento de outras línguas internacionais, justamente porque trouxe para o mundo inteiro a possibilidade de você ouvir e entender outras línguas através da música e de notícias. Então, extremamente importante. Muito obrigada, foi isso. Olá! Hoje nós vamos falar sobre os jingles e o papel da rádio na cultura brasileira. Mas o que é um jingle? Bem, um jingle é uma música curta usada principalmente em campanhas publicitárias para divulgar produtos de serviço ou marcas. Sua função é fixar uma mensagem de forma divertida e memorável, aquele famoso efeito chiclete, sabe? O primeiro jingle nos Estados Unidos surgiu em 1926. No Brasil, o primeiro surgiu em 1932, para a padaria Bragança e veiculado no rádio Philips, no programa Cassie. Como se cria um jingle? A criação de um jingle envolve 6 passos cruciais. O primeiro é conhecer o produto e o público-alvo, entender o que será divulgado para quem. Por exemplo, eu não posso fazer uma campanha publicitária igual de uma criança para adultos. Segundo, criar a mensagem central, clara, direta e envolvente. Exemplo, pipoca com guaraná. Eu estou sendo bem direto no que eu quero passar para as pessoas que estão assistindo o jingle, escutando o jingle. Escolher o estilo musical. Algo que combine com a marca e agrade o público. Número 4. Compor a melodia e a letra, usando rimas, ritmos e repetições, justamente para ficar gravado na memória de todos aqueles que escutarem o jingle. 5. Gravar e interpretar, com vozes que combinem com o perfil da música. E 6, mais ou menos importante, testar e ajustar, para garantir que um jingle seja marcante. Agora vamos falar da rádio e da identidade cultural. Durante os anos 70 e 80, a rádio foi muito além do entretenimento. Ela teve um papel importante na formação cultural brasileira, que foi justamente durante o período da ditadura militar. Apesar da censura, muitas rádios foram espaços de resistência cultural. Músicas de artistas como Chico Buarque e Elis Regina transmitiam críticas sociais de forma sutil, mas ainda estavam lá. Assim, a rádio ajudou a criar uma consciência política e popular. Rádios musicais e a juventude.
Nos anos 80, rádios como a Rádio Cidade influenciaram o gosto musical da juventude, ajudando a formar tribos urbanas. O rock nacional, como a Legião Urbana e Titãs, dominavam as FMs e moldavam o estilo da vida. A rádio se tornou um espelho da sociedade, mostrando comportamentos, gostos e visões do mundo, tradições e modernidade. A rádio também foi uma ponte entre o Brasil tradicional e o moderno, misturando músicas sertanejas, sucessos internacionais como Roberto Carlos, os Beatles, Luiz Gonzaga e Blitz. Essa mistura ajudou a formar uma identidade cultural híbrida, brasileira e global ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar sobre a influência da língua inglesa aqui nas rádios brasileiras. Com a popularização das rádios FMs, músicas em inglês começaram a fazer um grande sucesso aqui no Brasil. Alguns cantores e bandas conhecidas foi Elton John, Michael Jackson, Beatles, Queen, e eles se tornaram muito populares nessa época e ainda são até hoje. Rádios criaram programas somente com apresentadores que usavam palavras em inglês para parecer mais modernos, mais descolados, sabe? Isso influenciou até os artistas brasileiros, que passaram a misturar um pouco entre o português e o inglês nas suas músicas. Mas isso também trouxe um debate. Até que ponto essa influência era positiva? E como manter viva a nossa identidade cultural? Surgiu aquele questionamento, sabe? Da americanização aqui no Brasil. Conclusão. Depois de tudo isso que falamos sobre os jingles, sobre a cultura brasileira, sobre a rádio, sobre a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil, a gente pode concluir que um jingle, junto com a rádio, mostrou o poder da música como uma ferramenta da comunicação, formação da identidade e resistência. Mesmo em tempos muito difíceis, como a ditadura, a cultura encontrou seu espaço e a rádio foi um dos principais veículos de informação e de influência de outros lugares aqui no Brasil. O rádio foi muito utilizado nas décadas de 70 e 80 nos quesitos educação e saúde. No quesito educação, um dos programas que se destaca é o Projeto Minerva, que surgiu com o objetivo de veicular a educação de níveis médio e superior a pessoas que não tinham acesso à educação formal. Ainda no quesito educação, é importante ressaltar que essa era a época do regime militar e que o rádio era uma ferramenta de acesso e divulgação de informações, além de ser uma das formas de luta contra a repressão que se manifestava através de músicas, jornais, notícias, novelas e etc. No quesito saúde, nessa época, estava sendo implantada no Brasil um movimento chamado Reforma Sanitária, que lutava contra a ditadura militar e defendia a descentralização do sistema de saúde. No quesito da saúde, o rádio era utilizado na mesma lógica do Projeto Minerva, só que dessa vez como um meio de conscientização e divulgação de campanhas para as comunidades que não tinham acesso à imprensa escrita. Você sabia que o rádio tem um papel essencial na criação da identidade cultural do país? Pois é, no Brasil, o rádio se iniciou como meio de comunicação de caráter elitista, sendo acessível somente para os mais ricos. Com o tempo, o rádio passou a se popularizar, atingindo assim as classes médias e baixas, tornando-se um dos principais meios de comunicação e cultura do país. A partir da ascensão da TV, no século XX, o rádio se reinventou, voltando assim para as necessidades locais, especialmente com os serviços de utilidade pública. Um marco muito importante foi a migração do AM para o FM, que modernizou e ampliou o acesso da radiodifusão. Aqui em Santo Antônio de Jesus, a história do rádio também tem suas raízes fortes. A Rádio Clube, uma das mais antigas rádios do Recôncavo Baiano, foi fundada em 1979, com outorgado oficial em 1978. Seus fundadores foram Álvaro Martins, Antônio França Teixeira e Fernando Henrique Batista Chagas. Em 1992, passou a ser gerida pela Fundação de Nossa Senhora do Bom Conselho, ligada à Diocese de Amargosa, e em 2017 oficialmente mudou-se para FM 92.7. Mas o papel do rádio vai além da informação. Ele constrói pontes entre tradição, cultura e identidade. A Rádio Clube valoriza a música popular, a culinária típica, as festas como São João e os artistas locais.
Mais do que entreter, o rádio em Santo Antônio de Jesus mobiliza, educa e representa o povo do Recôncavo, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade cultural da nossa região. O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, também conhecidos como lixo eletrônico ou e-lixo, tem sérios impactos ambientais, sociais e à saúde humana. Alguns exemplos dos principais efeitos são contaminação do solo, água e ar, risco à saúde humana, desperdício de recursos naturais e o volume crescente da falta de reciclagem. A rádio comunitária é uma ferramenta poderosa de educação ambiental, especialmente em comunidades com acesso limitado e outros meios. Por ser local, acessível e participativa, ela conscientiza sobre questões ambientais do dia a dia, divulga as boas práticas como reciclagem e preservação da natureza, estimula a participação popular, valorizando saberes locais, combate a desinformação e promove pensamentos críticos, complementa a educação formal, alcançando zonas rurais e periféricas. Assim, a rádio comunitária fortalece a cidadania ambiental e promove mudanças sustentáveis ao território. Sobre a desigualdade digital e geográfica, é importante mencionar que ocorre em áreas rurais, periféricas ou isoladas, onde a internet é lenta, baixa ou até mesmo inexistente. Mesmo quando há sinal, acaba faltando equipamentos como computadores e celulares ou baixo letramento digital, que impede o acesso pleno do cidadão. Isso amplia também a desigualdade em educação, saúde, cultura e participação política. Em contexto de desigualdade geográfica e exclusão digital, o rádio continua sendo uma ponte poderosa entre informação, educação e cidadania. Ele complementa o acesso digital e garante inclusão onde a tecnologia ainda não chegou plenamente. Bom dia, gente, tudo bem? Estou aqui com Luciana Magalhães, radialista e advogada, e estamos aqui para fazer algumas perguntas para a mesma. Vamos começar? Sim. A pergunta: como é feita a escolha das pautas do seu programa? Existe algum tipo de influência externa ou um processo independente? Existe influência dos seguidores, internautas, dos ouvintes, principalmente, que pedem, assim, eu cheguei num espaço que não tinha uma referência de nada voltado ao público estritamente feminino. E esse lugar hoje me encanta e me atravessa, porque as pessoas pedem as pautas. Tudo que eu levo para o programa não é muito difícil ter sido único, exclusivamente pensado por mim. Eu pego pessoas que me pedem, suscitam, pedem para participar. Então, é uma construção, vozes de mulheres, assim. Isso tem me encantado, mas assim, que pese elas sugerirem temas, eu construo uma pauta, eu estudo o assunto, eu me preparo para a gente ter aquele momento. Próxima pergunta: como o consumo de rádio mudou com o avanço dos podcasts e das mídias digitais? Vocês acompanham essas métricas? Sim, e a métrica do rádio é independente. Isso é o que mais me encanta, assim. O rádio, a métrica dele, a gente consegue sentir, diferente de métricas de Instagram, das redes sociais, que você pode, inclusive, comprar. E a gente tem visto um boom de empresas que ficam oferecendo serviços de seguidores, de curtidas, enfim, de compartilhamento. Mas o rádio não. O rádio ele é infalível e é, de fato, o que mais traz essa credibilidade. Tanto que eu falei hoje que 78% das informações advindas do rádio possuem essa credibilidade, diferente de TV aberta, TV fechada e redes sociais. Na sua visão, qual tem sido o papel da rádio na preservação e na valorização da cultura do Recôncavo Baiano? Total. O rádio é aquele lugar que aproxima e conecta com tudo. E com todo lugar do rádio, sobretudo agora com essas coisas de rede social, em que, por exemplo, a gente tem ferramentas que duplicam a nossa voz. Olha que lugar de terra de ninguém, gente. Isso é importante que a gente tenha responsabilidade digital nesses veículos de comunicação, justamente porque pode ser usada para o bem. Por exemplo, se eu ficar rouca e tiver uma apresentação para fazer, uma gravação, uma cobertura, eu posso um dia utilizar essa ferramenta. Mas e se alguém pegar essa mesma ferramenta e colocar a voz de uma outra pessoa para fazer o mal? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. E no rádio, assim,
isso é muito difícil de acontecer, porque o rádio precisa de presença, precisa de você estar ali, é o momento que, de fato, vai ter a relevância para aquela notícia, para aquela sensação, para aquela conexão e, principalmente, para que a verdade seja dita. Realmente. Gente, essa foi a Luciana Magalhães. Obrigada pela sua entrevista. Foi isso.